Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para mais uma aula, mas hoje não vai ser uma aula técnica, tá? Eu queria trazer algumas reflexões para vocês. Para quem tá chegando aqui agora, meu nome é Daniela Ramalho, eu sou nutricionista. Eu tô junto com mais duas profissionais, uma médica e uma outra nutri, nesse projeto aí de levar conhecimento para vocês sobre a síndrome pós-spike ou síndrome pós-COVID, tá? Então, como a gente já tem falado muito, né, sobre os mecanismos da doença, os mecanismos da síndrome, sobre como funciona, sobre os sintomas, né, como manejar alguns sintomas, sobre dieta, eu hoje queria falar para vocês ali um pouco, na verdade, fazer algumas reflexões, né, sobre a importância de vocês terem o conhecimento do todo, tá? Vocês ficam muitas vezes preocupados, né? Ah, qual suplemento usar? Qual medicação usar? Mas é importante que vocês entendam, tá? Que a síndrome, ela vai muito mais além, o tratamento da síndrome vai muito mais além de um medicamento, de um suplemento, de um fator do estilo de vida isolado, tá? Como ela é uma síndrome, ela tem um mecanismo ali um pouco diferenciado de algumas doenças, né? Então a gente precisa entender que a gente vai precisar ter uma série de comportamentos, tá? Uma série de estratégias, né? E não só focado numa área, mas em várias áreas para a gente ter esse controle. E o mais importante de tudo, né? Para vocês conseguirem fazer essas estratégias, é vocês terem o conhecimento. Tá? E aí é que eu quero fazer essa reflexão com vocês. Esse é o ponto que eu quero refletir com vocês, tá? Esse conhecimento é muito importante. Muita gente, mas muita gente já chegou pra gente falando, né, que já foi em vários médicos, já foi em vários profissionais de saúde. E o que eles escutam? Ah, isso é coisa da sua cabeça. No primeiro momento até tratam, né? Tratam um sintoma. Então, aquele sintoma pode eventualmente até melhorar, dependendo do tipo de tratamento. Mas o que acontece? Como não trata a causa, né? Aquele sintoma acaba voltando. Então, quando essa pessoa retorna ao profissional, a resposta é normalmente a mesma. Ah, isso tem acontecido, né? É o novo normal, o famoso novo normal, que a gente sabe que não é. Então, isso é coisa da sua cabeça, acaba encaminhando a pessoa para uma terapia ou para um psiquiatra, e que não é que não seja válido, tá? Muitas vezes é válido sim, só que a gente tem que sempre pensar o quê? Qual é a causa? Tá? A gente vai para a causa e sim, a gente tem que ir tratando, né, o que esses outros sintomas também, e muitas vezes a gente tem mesmo sintomas emocionais, ansiedade, depressão, tá envolvido ali, né, como um sintoma da síndrome em si, tá? Tem várias explicações ali bioquímicas para isso. Mas vamos lá, hoje eu não vou falar dos aspectos técnicos, né, da doença, dos aspectos científicos. Mas então, o que eu quero falar para vocês, né? É a importância de vocês terem o conhecimento, de vocês buscarem o conhecimento, né? Esse conhecimento, ele vem sendo o conhecimento como um todo, tá? Não só da síndrome pós-COVID, mas o conhecimento como um todo. Ele vem sendo muito difundido, né? Com a internet, com as redes sociais, né? A gente tem vários profissionais de saúde falando, né, em redes sociais. Hoje em dia, a rede social, ela é mais importante, né, do que ali um site. Antigamente, a gente buscava em site. Hoje em dia, a gente vai pro Instagram, ver quem é aquele médico, quem é aquela nutricionista, né? Quem é aquele profissional de saúde que tá ali, o que ele tá falando pro público, tá? Então, isso é importante que vocês procurem informações de gente que está estudando aquilo, e não só pessoas assim que seguem, né, o que outros estão falando. Gente, o conhecimento é importante, ele precisa de uma base, tá? Ele precisa de uma base sólida. De onde é que a pessoa está tirando essa informação, né? De onde é? Como é que esse conhecimento ele está sendo construído? E quando a gente fala em síndrome pós-spike, a gente está falando de uma síndrome nova, a gente está falando de uma fisiopatologia relativamente nova, tá? E que envolve vários mecanismos ali no nosso organismo, onde a gente precisa atuar em várias frentes, né? Então, o que a gente tem na literatura, mesmo que não seja o melhor estudo, mas o que a gente tem, porque em se tratando de coisas novas, a gente não vai ter nada ali, né, de estudos de 20, 30 anos, não tem como, né? Então, a gente precisa entender como funciona e o que a gente pode fazer, e dentro do que a gente pode fazer, dessas várias frentes que a gente pode atuar, o que a gente tem de melhor em cada área para ajudar, tá?
Então, a rede social, ela se tornou ali uma aliada, né? Só que existe um grande perigo. Da mesma forma que ela pode ser uma aliada, né? Ela pode ser uma inimiga. Então, se você não souber buscar a informação, tá? Você também, o que você tem de informação ali vai te levar para um caminho errado, tá bom? Então, gente, foi com esse objetivo, tá? Que a gente criou o nosso perfil pós-Covid na prática e a gente criou o nosso curso, tá? Então, entendendo a fisiopatologia, entendendo o mecanismo, a gente precisa passar para vocês que não vai adiantar vocês utilizarem um suplemento, não vai adiantar vocês utilizarem um medicamento. Vocês precisam de um tratamento como um todo, tá? Entendendo como a doença funciona, como a síndrome funciona, não vai ser uma coisa que vai resolver. E, gente, hoje, isso tá mais do que documentado, porque tem várias pessoas, vários pacientes que melhoram, pioram, melhoram, pioram. Então a gente tem que entender como aquele organismo, né, como aquela medicação, aquela suplementação tá funcionando naquele organismo. E qual é a base, né, bioquímica daquele organismo, o que aquele organismo tem de deficiências, de doenças metabólicas, né, e como é que isso interage, né, como é que o funcionamento do organismo dele está interagindo com o que está sendo oferecido para ele. Tá? Então, pode ser que uma medicação vai funcionar para um e não vai funcionar para outro. E isso tem a ver, gente, com o estilo de vida. Porque quando a gente melhora o nosso estilo de vida, a gente melhora o nosso corpo para receber, né? Então, toda essa medicação e essa suplementação. E como é que a gente melhora o nosso estilo de vida? Agora, me diz uma coisa. Qual profissional já conversou com vocês sobre isso em uma consulta? Não dá, gente. E às vezes não é nem por mal que aquele profissional não faz isso. É porque não dá tempo. Dificilmente a gente tem consultas ali de 1 hora, de 1 a 2 horas. São poucos os profissionais que fazem isso, tá? Porque não dá, simplesmente não dá. Principalmente quando se fala ali em profissionais de planos de saúde, não dá tempo de fazer isso, tá? Só que vocês precisam de um conhecimento mais amplo para tratar essa síndrome. Então, a ideia, né, é a gente trazer esse conhecimento para aliado a uma consulta, se for preciso. E aí, se for preciso, tá, gente? Porque tem muita gente que consegue, mudando ali hábitos de vida, fazendo suplementações. A gente já falou, né, que tem algumas suplementações, mas algumas suplementações vocês mesmo podem, né, fazer, vocês mesmo podem buscar ali na farmácia, conversar com o farmacêutico e buscar. Então, a ideia é a gente trazer esse conhecimento e a importância de vocês terem esse conhecimento para vocês se tratarem, para vocês serem ali os protagonistas, né, da saúde de vocês. Isso é muito importante. E aí sim, quando vocês precisarem buscar ajuda, né, e muitas vezes isso vai ser preciso, tá? Muitas vezes precisa buscar um profissional ali para acompanhar, um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um fono, o que for, né, um psiquiatra, um psicólogo. Só que você já tem a base. Então, tudo aquilo que o profissional fizer de intervenção, a tendência é ter um resultado muito mais rápido. A tendência é que vocês tenham uma melhora muito mais significativa, tá? Por isso que no curso, e aí eu vou falar um pouquinho agora do curso em si, e a gente já tem a primeira turma, né? A primeira turma já tá fazendo o curso, depois a gente vai falar sobre isso com vocês também ali no nosso perfil. Tá? Então, a nossa primeira turma já está passando por todas essas fases, porque dentro do curso a gente explica o que é a síndrome, de onde vem essa síndrome, como é que o estilo de vida e o que você precisa ajustar no estilo de vida, que às vezes a gente acha que a gente já tem um estilo de vida saudável, mas de repente a gente descobre que não tem, que não é bem assim, né? A maneira que a gente estava pensando, que não é bem assim, porque nunca teve alguém que explicasse isso, né? De uma maneira bem reta, de uma maneira bem direta. Tá? Então a gente explica a síndrome, depois a gente vem falando o que precisa mudar no estilo de vida, a importância que isso vai ter para a síndrome, unindo os mecanismos ali da síndrome. Depois a gente fala de intestino, né, que é uma parte ali muito importante para tudo nessa síndrome, para absorção, desde a absorção de nutrientes, de medicações, até para uma diminuição da inflamação, né, do seu organismo.
Depois a gente vem falando das dietas específicas, né? Qual dieta adotar, em que caso uma dieta antihistamínica é importante, em quais casos alimentos ali que são aparentemente saudáveis não são, e alimentos saudáveis, mesmo alimentos saudáveis, devem ser retirados, tá? Que às vezes a gente acha, eu já como bem, eu já me alimento bem, e não é bem assim. Quando a gente fala da síndrome, pode ser que um alimento super saudável não esteja fazendo bem para você, esteja piorando algum sintoma específico, tá? Então a gente precisa olhar para isso também. A gente fala de estratégias, né? Então, a gente vem falando ali de jejum intermitente, quando pode ser feito, como é que pode ser feito, como é que você pode incluir isso na sua rotina. Então, a gente fala sobre isso também. E, gente, a gente fez uma roda de conversa muito bacana, muito interessante, tá? Justamente para ajudar vocês em sintomas específicos. Então, a gente pegou os principais: fadiga, brain fog, dores articulares, dores musculares, autoimunidade, e a gente explica como manejar de uma maneira simples, né? Falando ali de uma forma muito direta, muito simples, de como manejar isso na prática, tá? É claro que quando a gente fala em medicações, vocês vão precisar buscar ajuda médica, mas vocês sabendo quais são os medicamentos que estão sendo utilizados, vocês já vão ter uma base para poder conversar com aquele médico ali, conversar com aquele profissional de saúde, né, sobre aquele determinado medicamento. Pode ser sim que ele não concorde com você, mas você tem o conhecimento, você tem uma base, você sabe o que você quer buscar. E isso é muito importante, tá? Então, gente, vamos usar a rede social, vamos usar essa oportunidade, né? Esse conhecimento que a gente tem na internet de forma inteligente, tá? E não fiquem só, né, na síndrome, não fique só no que fazer, na parte de medicação, na parte de suplementação e na parte de estratégias ali alimentares, estratégias circadianas. Tentem abranger outras coisas também e entender os movimentos, né, de tudo que está acontecendo. Porque aí vocês vão entender também o contexto da doença, tá? Então, era isso que eu queria trazer hoje para vocês refletirem sobre essas questões e para vocês entenderem o porquê que a gente montou o curso dessa forma. E a gente continua, né? A gente tem colocado ali, a gente tem trazido muitos conhecimentos, né? Dentro do perfil do Pós-Covid na Prática, a gente tem feito lives, a gente tem feito stories, a gente tem colocado caixinhas para vocês estarem ali constantemente escrevendo, constantemente a gente consegue se comunicar por ali, por perguntas e respostas. Então, gente, aproveitem que a gente está aqui verdadeiramente para ajudar vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e até mais!